glória a Deus, nós temos um Pai. E temos a quem pedir, a quem recorrer. Né? Mas a gente sabe que a nossa necessidade maior são as coisas espirituais. A nossa necessidade todos os dias é a presença do Espírito Santo. Né? Porque como a gente aprendeu aqui na escola dominical, e a gente vem aprendendo sobre isso, que a pessoa sem o Espírito Santo, ela está morta. Né? Então, devemos pedir sempre a presença do Espírito Santo na nossa vida, né? Para termos um relacionamento adequado, um relacionamento baseado na segurança. Porque é essa segurança que nos dá a necessidade espiritual e também supre as nossas necessidades materiais. Né? Então, aqui o texto é bem claro quando fala aqui, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo. Quando a palavra de Deus se refere aqui, não é só os bens materiais, mas é a presença do Espírito Santo na nossa vida. Precisamos pedir todos os dias. E Deus, Ele tem o maior interesse de ter essa presença conosco. Né? Esse é o maior interesse do Senhor, é que tenhamos a presença do Espírito Santo dele. Né? Então, quando ele diz aqui que pedir, dá-se-vos-á, ele está pronto para nos dar, nos abençoar, ele está pronto a se relacionar conosco, ele está pronto a ter uma intimidade conosco, ele está pronto a estar ao nosso lado em toda e qualquer situação. E aí, ele está pronto também para dar as bênçãos materiais, né? Quando está dentro do propósito dele, quando ele sabe que aquilo vai ser para o nosso bem, ele está disposto a nos abençoar. Amém? Glória a Deus. Oremos. Santo Deus, ó Pai maravilhoso, nós te agradecemos, ó Pai, por essa palavra tão rica, tão poderosa, essa palavra que nos ensina, essa palavra que nos exorta, essa palavra, Senhor, que enche os nossos corações, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado, porque temos esse entendimento, temos o Espírito Santo de Deus que nos mostra, nos ensina, ó Pai. Ó Deus, que a cada dia possamos buscar esse Espírito, que a cada dia possamos, ó Pai, ter um relacionamento profundo contigo, um relacionamento, Senhor, aonde, Senhor, haja essa intimidade de pai para com filho, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque tu és o nosso Pai, e nós podemos te pedir tudo, nós podemos, ó Pai, estar sempre, ó Deus, contigo. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor está disposto a nos abençoar, Senhor. Ó Deus, muito obrigado por esta palavra, nos ensina mais e mais. Abençoa, Senhor, nos abençoa, nos enche, Senhor, da tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu convido a nossa irmã Laís, ela vai estar adorando ao Senhor. Enquanto ela adora ao Senhor, eu convido o diácono Luciano para recolher os dízimos e as ofertas da casa do Senhor. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o hino que diz: Sou casa. Amém? Você possa abrir sua boca para louvar ao Senhor Jesus e engrandecê-lo. Liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada,
eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, de lugar, Senhor. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, aleluias, de lugar, Senhor. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, de lugar, Senhor. Aleluias, que nós possamos deixar Cristo mudar aquilo que é necessário ser mudado em nossa vida. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus, soberano e eterno Deus e amado Pai, eu te louvo, Deus, e te agradeço, Senhor. Mais uma vez, Senhor, por estar aqui na tua presença, na tua casa, Senhor, para te louvar e engrandecer, Pai, o teu santo nome, Pai, porque tu és merecedor de toda honra e toda glória, Senhor. Quero te pedir que abençoe cada dizimista e ofertante da tua casa, Senhor. Abençoar aqueles que não puderem dizimar nem te ofertar, Senhor, mas tu sabes, Senhor, o desejo de cada um deles, Senhor. Senhor, faz-se entrar mais dizimista e ofertante pelas portas, Senhor. Faz
vir mais trabalhadores para trabalhar na seara, Senhor. Pois tu sabes, Senhor, que a seara é grande, Senhor, e precisa, Pai, de trabalhadores, Senhor, para nos ajudar na semeadura desse tempo, desse tempo que estamos passando, Senhor. É isso que eu te peço, já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, né? Espírito Santo, que Ele possa estar sempre presente nas nossas vidas, né? E por onde quer que andarmos, a presença dEle seja real. Amém? Seja sempre visível nas nossas vidas. Vamos passar agora para o momento de oração. Vamos estar orando. Temos mais de 1000 motivos para orar ao Senhor, agradecer a Deus, né? Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E vamos orar, clamar e pedir ao Senhor, né? Porque Ele está pronto para nos abençoar. Amém? E eu abro agora a oportunidade, se irmãos tiverem pedido de oração, algum pedido específico, como os demais que a gente já vem orando, e continuar orando pela nossa igreja, por cada membro, cada família, pelo nosso bairro, né? Pelos nossos filhos, nossas famílias. E se alguém mais tiver algum pedido para fazer, está com a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, né? Levei uma bênção na nossa igreja, na nossa família, né? E a gente vai depois estar orando também pela vida dele, né? Para que Deus possa estar sempre colocando temor no coração dele, para que ele possa crescer nos santos caminhos do Senhor e ter um relacionamento com Deus, né? Ter uma experiência pessoal, que isso é muito bom, é maravilhoso. A irmã Paula tem algum pedido? Em nome de Jesus. Vamos orar e crer que o nosso Deus, Ele é um Deus de cura, é um Deus de milagre, né? E quando a igreja clama, como foi falado ontem no culto, né? Estávamos ali no culto presenciando, né? O agradecimento do pastor que pediu oração e Deus assim fez, né? Quando a igreja clama, verdadeiramente o Senhor Ele faz, Ele ouve, né? Quando a igreja está no só propósito, né? E independente de número, independente de pessoas, Deus faz, porque a presença dele aqui é real, né? A presença dele é real. E vamos orar crendo que o nosso Deus, Ele é poderoso. Amém? Então, os irmãos, fiquem à vontade em nome de Jesus.
santo e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, nessa noite, Senhor, nós nos prostramos aos teus pés, ó Pai. Ó Deus, obrigado, Senhor, por tua fidelidade, o teu amor, o teu cuidado, Senhor, a tua soberania sobre as nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, nós nos prostramos porque cremos que tu és o Deus poderoso, o Deus que faz, que realiza, o Deus do impossível, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, e nesta hora a igreja clama, a igreja ora, a igreja intercede, Senhor, pelos pedidos, ó Pai. Ó Deus, reconhecendo quem Tu és, reconhecendo, Deus, que nós não temos nada, nós não somos nada, se não for a presença do Teu Espírito Santo, Senhor. E nesta noite nós nos colocamos, ó Pai, crendo que o Senhor está ouvindo as nossas orações, crendo que o Senhor está, Senhor, nos escutando, independente de número, independente de pessoas, o Senhor está aqui no nosso meio, Senhor. Nós podemos sentir a Tua presença, nós podemos perceber, Senhor, que Tu és, ó Pai, que Tu estás, Senhor, ao nosso lado neste momento, nesta hora, Senhor. A Tua igreja clama, Senhor, clama, ó Deus, por esses pedidos, ó Pai, pelo pedido da nossa irmã Paula, Deus, pelos seus filhos, sua casa, o seu lar, Deus, em nome do Senhor Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor já deu na vida dela, por tudo que o Senhor já fez. Obrigado, Senhor, porque ela se prostra aos Teus pés, crendo, Senhor, que o Senhor pode fazer muito mais, ó Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos, ó Pai, a vida de Cauã, de Alain, Senhor, em Tuas mãos. Toda semana ela está aqui clamando, Senhor, a Ti, crendo que um dia o Senhor há de fazer, há de transformar, Senhor, aqueles corações. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, traz de volta, Senhor, para a Tua casa, Senhor, para os Teus braços, ó Pai. Ó Deus amado, faz um milagre, Senhor, vá ao encontro deles agora, onde quer que eles estejam, Senhor. Vai dando livramento, vai ajudando, Senhor, em toda e qualquer situação, ó Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, o irmão Luciano que saiu para trabalhar, Deus, guarda aquela vida ali naquele lugar, Senhor. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado dele, ó Pai. Ó Deus, guarda o seu estabelecimento ali, ó Senhor. Aquele lava-jato, Senhor, que foi alvo, Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha guardar, proteger, Senhor. Ó Pai, não deixa que nada nem ninguém toque, Senhor, nos seus bens, ó Pai, na sua vida, ó Deus, mas que eles possam estar sempre guardados e protegidos por Ti, Senhor. Ó Deus, no seu trabalho ali também, ó Pai. Ó Pai querido, pela vida da mãe de Paula, Senhor. Ó Deus, sobre esses exames que ela vai fazer, Deus, coloca a Tua mão de poder e glória. Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que faz. Ó Deus, aquilo que o homem não pode fazer, o Senhor faz. Ó Deus, entra com providência, Senhor, que a Tua boa mão, Senhor, possa estar, ó Pai, tocando naqueles órgãos, Senhor, para que tudo, Senhor, venha a ser suspeito, Senhor, não venha a ser, ó Pai, aquilo que os médicos estão pensando, Senhor. Ó Deus, dá o livramento, Senhor, cura, Senhor, transforma, ó Pai, aquele coração também, que ela possa Te conhecer um dia, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que toda a sua casa, a sua parentela, Senhor, seja revestido, Senhor, seja transformado e seja salvo, Senhor, para a honra e a glória do Teu nome. Te agradecemos, ó Pai, por esta igreja, Senhor. Te agradecemos por cada família que o Senhor plantou aqui neste lugar, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, vai agindo, Senhor, na vida daqueles, ó Pai, que um dia passaram por aqui, mas que estão afastados, distante da Tua presença, ó Pai. Ó Deus, traz de volta, Senhor, atrai essas pessoas, ó Pai, que essas pessoas possam ter uma segunda chance de se voltar para Ti. Sabemos que o mundo lá fora nada tem para nos oferecer, Senhor. É tudo ilusão, Senhor, mas a Tua presença é real, ó Pai. Ó Deus, que essas pessoas possam sentir a necessidade, sede e fome, Senhor, da Tua palavra.
Ó Espírito Santo de Deus, abençoa, Senhor, aqueles que não puderam estar aqui, Ana, Mateus, ó Pai, Edna, Leandro, Pai, cuida deles, ó Pai, onde quer que eles estejam agora, que o Senhor possa estar, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ajudando, protegendo, Senhor, que eles possam em breve estar aqui no próximo culto, juntamente conosco, em união, Senhor, ó Deus, em comunhão, ó Pai, ó Deus, nós não sabemos o motivo por que eles não chegaram, mas Tu sabes, que visita os Teus filhos, Senhor, que eles possam, Senhor, estar guardados por Ti, Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoa, Senhor, a família pastoral, cuida do pastor Paulo, meu Deus, ajuda o Teu filho, Senhor, ó Pai, para que tudo que ele fizer, Senhor, ó Deus, seja para engrandecer o Teu nome. Obrigado pela vida dele, pela dedicação, ó Pai, que ele tem com cada ovelha. Ó Senhor, Tu estás contemplando tudo, Tu sabes de todas as coisas. Ó Deus, reveste o Teu filho de poder, de glória, de sabedoria, Senhor, de unção, ó Deus, para continuar, Senhor, nesta obra, Senhor. Ó Deus, levanta pessoas, ó Pai, para estar juntos, Senhor, cada dia mais, Senhor, Te adorando, Senhor, aqui neste lugar, porque esta obra é Tua, Senhor. Esta obra não é de homem, mas essa obra é Tua, Senhor. Manda levitas, evangelistas, Senhor, para estarmos juntos, ó Pai, fazendo, Senhor, ó Pai, a Tua obra, evangelizando este lugar, Senhor. Ó Deus, nos usa aqui neste lugar, nesta comunidade, nesse bairro, cada família, ó Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que possamos ser luz, que essas pessoas possam ser atraídas pela Tua palavra, Senhor, que vidas possam ser transformadas, libertas pelo poder, Senhor, da Tua palavra. Ó Espírito Santo de Deus, que possamos ser testemunhos aqui, ó Pai, testemunhas aqui do Teu Evangelho, Senhor, desta pregação, Senhor, que o Senhor deixou, ó Pai. Ó Deus querido, nos usa, nos capacita, nos dá sabedoria, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida de Levi, Senhor. Muito obrigado pela vida dele, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem usado ele aqui neste lugar, Senhor. Cuida, Senhor, dele, ó Pai, que ele possa crescer nos Teus caminhos. Coloca, ó Deus, temor sempre no coração dele, Senhor. Ó Deus, que ele possa crescer com saúde, com sabedoria, Senhor, e debaixo dos Teus propósitos, dos Teus princípios, Senhor. Ó Deus, que possamos como família ser exemplo na vida dele, ó Pai. Ó Deus, nós entregamos a vida dele, de Sara, de Levi, de Adna, ó Pai, em Tuas mãos, ó Pai. Nós queremos também entregar cada criança que frequenta aqui este lugar, Senhor, a toda a família de Tereza, ó Pai. Tem misericórdia, Senhor, cuida daquelas crianças, ó Pai. Ó Deus, vai suprindo todas as necessidades, Espírito Santo. Vai, Deus, colocando responsabilidade, Senhor, naquela mãe, Senhor, que ela possa cuidar dos seus filhos da melhor forma, com sabedoria, com entendimento, ó Pai. Ó Deus, tem misericórdia, coloca responsabilidade sempre naquela mãe, ó Deus, e tantas mães que existem por aí, ó Deus. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor, dessas crianças, ó Pai, crianças abandonadas, crianças que estão sendo rejeitadas nos abrigos. Deus, vai com a Tua mão, protege, livra, Senhor. Coloca, Senhor, e dá tudo aquilo que elas precisam e necessitam. Coloca pessoas, ó Pai, pessoas para falar do Teu amor, para dar, Senhor, amor a essas pessoas, essas crianças, ó Pai, que necessitam de uma família, de um amor, de um aconchego. Senhor, levanta pessoas dedicadas, pessoas, ó Pai, que possam fazer isso em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, guarda essas crianças, não deixa que nada nem ninguém venha tocar nessas crianças, mas que elas possam estar protegidas pela Tua boa mão. Ó Espírito Santo, abençoa as famílias, quantos casamentos e famílias desestruturadas, Senhor. Entra com Teu amor, com a Tua paz, trazendo união no seio das famílias. Abençoa o nosso país, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia daqueles, ó Pai, que estão no poder, Senhor.
Ó Espírito Santo, coloca temor no coração deles. Entra com salvação naquelas vidas, ó Pai. Vai transformando, Senhor. Que eles possam, Senhor, buscar a Ti em sabedoria para governar, para que o Teu povo tenha dias melhores. Ó Deus, nós colocamos tudo em Tuas mãos, ó Pai. Nos abençoa, Deus, a palavra que vamos escutar logo mais, que o Senhor possa estar abrindo a nossa mente, o nosso coração, que possamos estar dispostos a obedecer sempre a Tua palavra, porque a Tua palavra é a melhor coisa, Senhor, a Tua palavra é que transforma, Senhor. Ó Deus, nos ajuda a ser obedientes, Senhor, a Tua palavra. Nós Te agradecemos por tudo, por cada pedido, pelas bênçãos, ó Pai, por tantas coisas que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor ainda fará, nós cremos. Repreende todo o mal, toda obra maligna, toda seta contrária, Senhor. Ó Deus, e que possamos estar sempre dispostos na Tua presença, buscando a Tua presença. Nós oramos e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, né? Eu quero agradecer a oportunidade e chamar o pastor para assim estar ministrando e nos ensinando a palavra dessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus, eu quero cumprimentar os amados irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus por esta noite, por estarmos aqui reunidos, mesmo em poucos, mas sabemos que o Senhor está neste lugar. E nós estamos aqui por causa do Senhor. Estamos aqui porque Ele nos chama para estarmos crescendo juntos na palavra, no conhecimento. E bom é estarmos na presença do nosso Deus, para lhe render louvor, para termos um coração grato, agradecido, porque chegamos aqui com este propósito de agradecer ao Senhor pelas bênçãos, mas também para chorar com os que choram, com os pedidos aqui feitos. E o Senhor, Ele nos escuta e nos alcança com o seu favor, com a sua graça. Também quero agradecer àqueles que nos assistem. É um prazer tê-lo. Vamos estar meditando juntos na palavra do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em 2 Pedro, carta 2 Pedro, no capítulo 3, o versículo 5, estaremos lendo a partir do versículo 5 ao 9. Nós estamos estudando sobre a confissão de fé da nossa igreja, e hoje nós estaremos falando sobre o arrependimento ordenado a Deus. O arrependimento é ordenado por Deus a todos. Amém? Qual foi o último que nós estudamos? Quem lembra? Deu um branco aí, não foi? Anotou aí. Muito bem. A fila ali ajudou, não foi, Paulo? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O primeiro, inspiração verbal das Escrituras. Segundo, um só Deus existente eternamente em três pessoas. O terceiro, Jesus unigênito do Pai. E agora, o quarto, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E hoje o arrependimento é ordenado por Deus a todos. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, o qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesouradas para o fogo, estando reservados para o dia do juízo, a destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia.
e não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Amém? Não querendo que nenhum se perca, mas que cheguem ao arrependimento. Soberano, Altíssimo Deus e Eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos pela tua palavra. Aplica ela em nossos corações, Deus, ministra, Senhor, aos nossos corações nesta noite, que nós não vamos sair daqui da mesma forma que entramos, que possamos sair daqui regozijados, transformados, Senhor, pela tua palavra. Santifica-nos, Senhor, através da tua palavra. Renova-nos, Senhor, através da tua palavra. Fala com a tua igreja, fala conosco, com cada um aqui, Senhor, aquele que nos assiste, que sejam alcançados também. Aonde este aparelho de som está sendo alcançado, Deus, essas pessoas possam ser transformadas através da tua palavra. Fala conosco, perdoa minhas falhas e os meus erros. Santifica-nos na tua verdade, a tua palavra é a verdade. São essas coisas, Deus, que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor aqui em 2 Pedro, no capítulo 3, Pedro, ele vai estar tratando sobre a vinda do Senhor Jesus. Muitos acham que isso é história da carochinha, muitos acham que Jesus não vai voltar, alguns dizem, já faz muito tempo que nós escutamos sobre a vinda de Cristo, mas não é o pastor Paulo, não é a igreja evangélica ou qualquer outra igreja que fez esta promessa, mas sim o próprio Senhor Jesus. Foi ele que disse que voltaria, e que era necessário, para adentrarmos nos céus, o homem, o ser humano, ele crer em Jesus Cristo, ele entregar a sua vida a Cristo para que assim seja salvo. E o texto aqui da carta aqui de Pedro, ele vai falar sobre isso. Ele vai falar das promessas e do que aconteceu no passado, como aconteceu no dilúvio, que a terra ela foi tomada ali pelas águas do dilúvio, mas agora esta terra ela está sendo preparada para o fogo. Esta foi a promessa que o Senhor fez com Noé, quando ele colocou o arco ali, o arco de Deus ali nos céus, e era uma promessa que o Senhor não acabaria mais esta terra em água, mas sim, agora ela estava sendo preparada para o fogo, Porque lá no versículo 7, aqui do capítulo 3, vai dizer, ora, os céus que agora existem, e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para o fogo, estando reservado para o dia do juízo, de destruição dos homens ímpios. Amados, existe uma esperança para aqueles que estão em Cristo Jesus. E é que nós não seremos destruídos juntamente com os ímpios que não deram credibilidade a esta palavra, que não acreditaram nesta promessa, mas que se arrependeram dos seus pecados, entregaram a sua vida a Cristo Jesus, pois a palavra do Senhor vai nos dizer que se com a nossa boca confessar ao Senhor Jesus Cristo, e no seu coração nós crermos, no nosso coração, que Ele ressuscitou dos mortos, nós seremos salvos. Então, o Senhor, Ele disponibilizou um arrependimento para nós, uma oportunidade de arrependimento. E aí o texto vai dizer lá no versículo 9, porque alguns, no versículo 8 vai dizer, todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor, Ele não retarda a sua promessa. O Senhor, irmãos, Ele é atemporal, Ele está além do tempo, Ele não está sobre o nosso tempo. O nosso tempo, nós somos limitados ao tempo, mas Deus não. Então, Ele não retarda a sua promessa. No versículo 9 Ele vai dizer assim, mesmo que alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, o Senhor, Ele é longânimo, Ele é paciente. Ele espera que todos se arrependam. Porém, muitos não vão se arrepender. Muitos não vão dar credibilidade a esta palavra. Muitos ainda estão totalmente apercebidos dessa
palavra, desta promessa que Jesus vai voltar. Mas o arrependimento, ele é essencial para todas as bênçãos espirituais, né? Nós estudamos quinta-feira passada que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, se o pecado veio sobre todos, né, e independente de raça, de cor, de condições financeiras, se é rei, se é uma pessoa bem pobre ou humilde, todos precisam se arrepender. Todos necessitam de arrependimento. E todos nós precisamos entender esta palavra. Só que também a Bíblia nos deu esta oportunidade. O próprio Jesus, quando ele se entregou na cruz do Calvário, ele cortou o véu de alto a baixo, o véu foi rasgado e agora ele deu acesso ao homem à presença de Deus. Então nós vamos com um coração humilde, nós vamos para a presença do Senhor com esse sentimento de arrependimento, né? E o que é arrependimento, né? Principalmente na vida de uma pessoa quando estava no pecado, quando estava no erro, né? Nós estamos aprendendo sobre isso também na escola dominical, falamos sobre isso também, sobre arrependimento, que esta palavra, ela vem do grego metanoia, que é uma mudança de mente, é uma mudança de postura, né? É quando nós estávamos se direcionando para certo local, de caminho ao pecado, mas agora nós observamos que aquele local, aquele caminho vai nos levar para o inferno. E agora nós mudamos a direção, mudamos a nossa mente, mudamos os desejos que estavam em nós. E aí nós começamos a lutar, né? Isso fala de uma aversão que nós passamos a sentir em relação ao pecado. E se isso não acontece na vida de alguém, irmãos, não há arrependimento. Algumas pessoas podem até se emocionar, podem levantar as mãos aqui, quando chega no culto, né, e chora e se derrama na presença do Senhor, né, mas não houve um arrependimento genuíno, porque na primeira oportunidade deixa os caminhos do Senhor, na primeira oportunidade deixa de servir ao Senhor, né? E é importante entendermos isso, que arrependimento, irmãos, ele traz totalmente uma mudança, ele traz uma mudança de postura. Você pode até passar um momento de fraqueza espiritual, você pode até se sentir fraco na caminhada cristã, porque essas coisas acontecem, mas você não vai deixar o caminho do Senhor, você não vai voltar para o mundo, porque você sabe exatamente de onde você saiu e quem era você no passado, e o que o Senhor Jesus proporcionou para você, proporcionou para nós. Então, é importante entendermos isso, né? Deus, irmãos, quando ele criou o homem, ele sabia que o homem ele ia falhar, ele sabia que o homem ele ia errar, o ser humano ia errar, né? E Deus ele não se arrependeu de fazer o homem. Alguns, né, aí acham que esta palavra arrependimento, quando nós lemos na palavra do Senhor, estava querendo dizer que Deus se arrepende. Não, Deus ele é onisciente, Deus ele sabe o que está fazendo. Se você ver lá em Gênesis capítulo 6, Gênesis capítulo 6 e o versículo 6, vai dizer assim: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Quando nós lemos esse texto, esta palavra arrependimento aqui, parece que o Senhor ele se arrependeu de ter. Mas esse texto, no original, ele fala de pesar, de tristeza, né? É uma constrição do coração de Deus, né? Ele pode lamentar algo que ele produziu, ao mesmo tempo afirmar como sendo aquela situação a melhor, né? Deus, quando ele criou o homem, ele sabia que ali era a melhor situação que ele quis fazer. Ele quis criar o homem, o ser humano. E ele mesmo visualizando lá na frente que o homem ia falhar, mas mesmo assim, ele poderia declarar na sua onisciência que isso seria bom, era a melhor opção. Era a melhor opção para Deus. Então Deus ele não se arrependeu de fazer o homem, porque Deus ele não precisa se arrepender. Quem se arrepende somos nós. Mas ele lamentou porque o homem falhou. Porque o ser humano
se afastou da presença dele. E o Senhor lamentou. Porque se você vê lá em Números 23, 19, Números 23, 19, a palavra do Senhor vai dizer, Deus, ele não é o quê? Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Deus, ele não é homem para que minta, nem para que se arrependa. Né? Ele lamentou sim, quando ele viu um homem falhando. Ele viu o homem se afastando da sua presença. Mas mesmo assim, irmãos, ele produziu, ele propiciou algo que nos levaria ao arrependimento. Ele nos deu o livre-arbítrio. E ele via você, ele via Paula, ele via a dona Silene, Laís, Levi, Vinícius. Ele via todos nós, irmãos, na sua presença, se arrependendo quando falhamos, voltando-se para a sua casa, segurando, colocando a mão no arado e dizendo, eu não vou desistir, porque eu sei de onde que o Senhor me tirou. Ele olhava para mim e para você. Mesmo quando alguns aí fora não se arrependem, mas o Senhor tem os seus remanescentes. O Senhor tem aqueles que, né, vão dar valor à sua presença, vão dar credibilidade à sua palavra, que vai estar, aleluia, naquele dia, quando o Senhor Jesus voltar, a Bíblia diz que o número será como a areia do mar, daqueles que vão entrar nos céus, irmãos. Ele vai reunir todos na sua presença. Os remanescentes estarão lá. Mesmo que uns não deram credibilidade aí fora, mas eu e você cremos que estaremos lá. E nós vamos dizer, valeu a pena. E o Senhor vai dizer para o Pai, valeu a pena. Aleluia, o sacrifício feito, porque está aqui Paula, está aqui Dona Silene, está aqui Laís, está aqui Vinícius, estão aqui todos aqueles que deram credibilidade na minha palavra, que se arrependeram. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Então, o arrependimento é ordenado para todos. O arrependimento é ordenado por Deus para todo mundo. Se nós lemos lá em Isaías, o capítulo 1, e o versículo 16, porque o Senhor, ele quer, irmãos, que nós deixemos de fazer o mal, o pecado. E o que é, né, fazer o mal? Fazer o mal contra o próximo e fazer o mal contra nós mesmos. Nos 10 mandamentos, né, que se resumem em 2, e o primeiro é o quê? Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, né, de todo o teu coração, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí lá em Números 23, 19, vai dizer o seguinte, Isaías 1, 16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos, de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Essa é a ordenança do Senhor. Quando o pecado, irmãos, ele veio sobre a terra, através, como a gente aprendeu ali, de Adão e Eva, quando eles falharam ali, mesmo no jardim, mesmo com todas as condições que o Senhor tinha dado a eles para eles não falharem, mas eles falharam. E aí começou a vir as consequências. Né? Tantas atrocidades que até hoje nós vimos. Pessoas fazendo coisas terríveis aí, contra o seu semelhante, contra a própria pessoa, por causa do pecado, irmãos. Mas o Senhor, irmãos, ele manda, através da sua palavra, que nós devemos se purificar, nós devemos se lavar. E nós se lavamos aonde? No seu sangue. Na sua presença, nós se lançamos sobre ele. Porque alguém pode falar aí, mas pastor, eu já fiz tantas coisas erradas aí fora, no passado. Mas há perdão. Agora é necessário se arrepender. E se arrepender é uma mudança de rumo, de trajetória. Né? Se estávamos de caminho para o pecado, nós paramos e voltamos e agora seguimos a Cristo Jesus. Né? Então, a ordenança do Senhor é para se lavar, se purificar nele, tirar a maldade, lançar fora, né, tudo aquilo que não agrada o Senhor, que aflige a lei de Deus. Tem que haver arrependimento. E se haver um arrependimento genuíno, a pessoa mesmo vai lutar contra o pecado. A pessoa vai se esforçar para não falhar contra o Senhor, para não afligir as leis do Senhor Jesus.
Né? O próprio Jesus, lá em Marcos, ele vai falar no capítulo 1, o versículo 14, o livro, né, os evangelhos, ele já começa, Marcos, ele foi o primeiro evangelho escrito, né, dos 4 ali, né, de Mateus, Marcos, Lucas e João. E Marcos, ele é o mais antigo, ele é o primeiro ali a ser escrito. Aí lá no versículo 14 do capítulo 1, vai falar o seguinte: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. E faça o quê? Arrependei-vos e crede no evangelho. Foi a primeira palavra. O evangelho já começou, Jesus ele já começou falando sobre isso. Esse é o primeiro passo de alguém que quer entregar a vida a Cristo Jesus. Né? Nós falamos sobre isso na escola dominical. Né? É quando nós temos consciência do pecado. Eu sou pecador. Se eu sou pecador, eu preciso de Jesus. Eu preciso me arrepender. Nós tomamos sim da consciência do pecado, caímos em si e agora nós passamos a pedir perdão e desejar que Jesus ele habite em nós, o seu Espírito habite em nós. Então Jesus, quando ele veio, ele disse: olha, o tempo é chegado, o tempo já está cumprido. Eu vim, eu estou aqui. A promessa se cumpriu da minha vinda, que o Messias viria, morreria numa cruz, abriria a porta da salvação. O tempo chegou, aleluia. O reino de Deus está próximo. Aleluia. O reino de Deus está próximo. E aquilo que Pedro falou na sua carta que lemos aqui, que ele não retarda a sua promessa. Ele vai voltar. Agora, ele deve encontrar, irmãos, corações arrependidos. Nós só iremos com ele, nós só estaremos com ele, se ele encontrar em nós corações arrependidos. Pastor, eu vou esperar Jesus raiar na nuvem para me arrepender. A Bíblia diz que será, né, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Será no abrir e fechar dos olhos. Não dará tempo não, meu filho. É necessário se arrepender enquanto é tempo. Buscar enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Né? Porque este é o centro da palavra do Senhor. Este é o centro da mensagem de Jesus. Arrependei-vos. Nós temos visto as pessoas aí pregando tantas coisas aí fora. Teologia da prosperidade e tantas outras coisas. Mas quando o próprio João Batista, ele chegou aqui, ele já começou falando, porque a Bíblia diz que ele foi preparado ali, foi chamado para preparar o caminho do Senhor. E ele começou dizendo: arrependei-vos, raças de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? A ira de Deus descerá sobre esta terra. Essa terra está sendo preparada para o fogo, para os ímpios, para aqueles que não se arrependeram, para aqueles que não deram credibilidade ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É necessário se arrepender. Este é o centro da palavra do Senhor. Todos os dias precisamos se arrepender. Se você ver aí em Atos 17, capítulo 30, versículo 30, capítulo 17, versículo 30 e o 31. Este era o centro da mensagem do apóstolo Paulo também. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens, em todo lugar, que o quê? Que se arrependam. Todos os homens, em todo lugar. Não tem aquele que possa dizer aqui: não, eu sou mais santo, eu sou melhor aqui nesta terra, irmãos. Todos, de Abraão, de Adão, até nós aqui, não existe nenhum que não venha precisar de arrependimento. Todos precisam, a não ser Cristo Jesus, que ele veio a esta terra, e a Bíblia diz que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Foi o único que se entregou por nós. E aí, irmãos, o texto está dizendo que é para todos se arrependerem. É necessário nós se arrependermos todos os dias, irmãos. Mesmo nós que estamos nos caminhos do Senhor, mesmo nós que declaramos a nossa vida, né, falamos com a nossa boca que queremos o Senhor Jesus, o Espírito Santo estar em nós, mas nós também aprendemos aqui na escola dominical que nós militamos contra a carne.
Tem hora que a carne quer reinar, tem hora que falhamos e erramos. E é necessário nós ir aos pés do Senhor e dizer: Senhor, eu me arrependo. Mas o que é que nós vemos hoje, irmãos? Pessoas que estão falhando, até pessoas que estão na igreja, começam a caminhar com Jesus, mas quando levam a topada, quando falha com o Senhor, aí vai-se embora. No lugar de correr para os pés de Cristo, arrependido, dizendo: Senhor, pequei contra ti, feito o filho pródigo, que ele volta para a casa do pai e diz: Pai, pequei contra os céus e pequei contra ti. Eu não só pequei contra os céus, mas eu pequei contra ti também, meu Pai. Como é importante, irmãos, a igreja entender isso, que nós falhamos e erramos, que nós muitas vezes não damos certas satisfações. Precisamos entender, irmãos, que o filho pródigo, ele diz: olha, eu pequei contra os céus e pequei contra ti, meu Pai. Ou seja, nós como cristãos temos uma responsabilidade na comunidade em qual estamos. Você é membro do corpo de Cristo. Você se entregou a Cristo Jesus. Faz parte de uma igreja, de uma denominação, aonde tem o nome Igreja de Deus no Brasil, aonde tem o pastor, aonde tem os membros, e cada um aqui tem uma responsabilidade. E muitas vezes nós não chegamos, nós não falamos, nós não damos valor, valorizamos a comunidade que nós estamos. E é necessário nós entendermos isso, irmãos. Falhamos, vamos embora, já tivemos alguns aqui que passaram aqui pela nossa igreja, que se batizaram, desceram as águas, começaram a fazer parte da membresia e do nada sumiu e não deu nem satisfação. Não chegou nem para dizer: pastor, está acontecendo assim, estou distante, estou afastado. Não tem nenhum compromisso. Às vezes passam 15 dias, 20 dias, um mês, sem aparecer na igreja, e não falam, não vivem este compromisso. Mas é importante entendermos isso, irmãos. É importante entendermos que nós temos um compromisso com o Senhor, não é com o pastor só, não. Não é com a igreja que ele congrega, não. Só não. É com Deus, é com os céus, com o Pai, com todos que estão aqui. Nós precisamos desenvolver o dom que o Senhor colocou em nós. E aí o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. Ele diz que é ordenado que todos se arrependam. Se existe alguma coisa que está errado, se existe algum caminho que eu estou trilhando, que eu estou cometendo alguma falha, é necessário relacionar, termos esse entendimento, cairmos em nós mesmos e se arrependermos. Aí ele continua: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio de um homem que destinou. Quem é este homem? Jesus. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Jesus, ele vai voltar. E é necessário, irmãos, estarmos com os nossos corações quebrantados na sua presença. Mas diante do arrependimento, existem benefícios da parte do Senhor. Quais são os benefícios? Todos os benefícios que alcançamos por causa do arrependimento. Romanos 8, versículo 13. Ele agora, irmãos, nos dá a condição de filhos. E se somos filhos, somos herdeiros. Aleluia. Imagine, irmãos, alguém pecador, falho que éramos nós, que estávamos destinados ao inferno, mas agora eu me arrependi. Eu decidi, lançar a minha vida perante o Senhor, entregar a minha vida a Ele, e agora Ele nos dá a condição de filho. Quando nós passamos a ser filho, agora passamos a ser herdeiro dos céus. Jesus disse: vou preparar lugar, e voltarei, para que onde eu estiver, esteja vós também. Aí lá, em Romanos 8, 13, estaremos lendo até o versículo 17, e vai dizer: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificadas as obras do corpo, e viverei. Ou seja, nós devemos mortificar. Nós devemos se arrepender e dizer: eu não quero isso. A carne sempre vai estar pedindo aí. Mas nós devemos fazer isso. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são o quê? Filhos de Deus. Aí alguém diz aí fora: eu sou filho. Ah, eu também sou filho de Deus. Mas você está sendo guiado por quem? Pela sua carne? Você está sendo guiado pelo mundo?
Você está sendo guiado pelas suas próprias vontades? Ou você está sendo guiado pelo Espírito de Deus? Ou nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus? Se nós não estivermos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós não somos filhos, irmãos. Jesus disse que aquele que não tem o Espírito, esse tal não é dele, não é do Senhor. Nós não devemos se enganar a nós mesmos, não. Eu vou para o céu, eu vou para a glória. Se você não entregou a vida a Cristo Jesus, você pode ir até para a glória do Goitá. Mas a glória a qual é proposta que a palavra nos fala, meu irmão, é a Bíblia que diz. É o texto, é as escrituras que diz que se você não se arrepender dos seus pecados, se você não der uma volta 360 graus na sua vida, a ponto de voltar o caminho e ir para Cristo, e ir para ser guiado pelo Espírito de Deus, porque alguém diz assim, não, eu sou filho de Deus, mas quando a palavra do Senhor vem dizendo, olha, pare com isso, pare com esse pecado, não, isso para mim não tem nada a ver não, isso é só um pecadinho, isso não vai me levar para o inferno não. Nós já não vivemos mais pelas nossas vontades, mas pelo que a palavra de Deus nos ensina. Aí ele diz, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Aí o texto vai dizer, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também aos benefícios. Olha aí os benefícios do arrependimento, de voltarmos para Cristo. Você passa a ser filho e você passa a ser herdeiro. Você agora tem direito aos céus. Você tem direito às mansões celestiais. Veja que mudança, irmãos, destinados ao inferno, lugar de tormento, de dor, de tristeza, onde a Bíblia diz que é onde o fogo nunca apaga, onde o bicho nunca morre, onde há ranger de dentes. Aí quando nós se arrependemos e voltamos para Cristo, aí Ele vai e agora proporciona para nós um lugar, aleluia, os céus, onde Ele diz que lá o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, onde lá não haverá dor, não haverá pranto, não haverá choro, aleluia, porque agora nós somos herdeiros, aleluia, de Cristo. E se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Benefícios, irmãos, do arrependimento. De estarmos neste caminho, de não desistirmos. Aleluia, de sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Por quem nós estamos sendo guiados? Por quem? Será que estamos sendo guiados pelo conselho de alguém aí fora? Será que nós estamos sendo guiados pelas nossas próprias vontades? Ou estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus? Veja aí, irmãos. Gálatas, capítulo 3, versículo 26 ao 29. Se agora nós somos herdeiros, nós passamos a ser herdeiros também daquelas promessas de Abraão. Não tem só bênçãos celestiais para você, também tem as bênçãos aqui da terra. O Senhor falou que em Abraão todas as famílias serão benditas. E aí nós começamos a herdar as promessas também dos patriarcas. Gálatas 3, 26, porque todos sois filhos de Deus. Olha, se nós somos filhos, isso é só para quem é filho. O ímpio, que ainda não se arrependeu, que ainda não entregou a vida a Cristo Jesus, é a Bíblia que nos fala isso. Porque todos sois filhos de Deus, pela fé em quem? Em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Foi batizado em Cristo Jesus. Tem gente, irmãos, que só se batizou nas águas, só fez tomar um banho. Não nasceu de novo. Pode até pensar, eu vou lá, me batizo, e a minha vida continua a mesma, continuo fazendo os mesmos pecados, praticando os mesmos pecados, andando nos mesmos caminhos que andava antes. Tem algumas igrejas aí que são assim, batiza até criança, que não tem consciência, do que é ser batizado, do que é o arrependimento, do que é a confissão a Cristo Jesus. Aí batizam criança, outros que são batizados também aí fora, e permanecem do mesmo jeito. Mas o texto vai dizer, nisto
não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiro conforme o que? A promessa. Ou seja, se você é de Cristo, se você é do pastor, se você é de Maria, se você é de José, se você é de Maomé, se você é do Buda, não. Se você é de Cristo. Né? Essa é a nossa fé. Esta palavra é para nós cristãos. Se o mundo não crê em Cristo Jesus, ele tem a liberdade para isso. Se as pessoas aí fora não creem em Cristo, mas essa é a nossa fé. E é isso que a palavra do Senhor nos ensina. Precisamos estar em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendente de Abraão e herdeiro conforme as promessas. As promessas de Deus, as promessas de Abraão, que o Senhor fez a Abraão, está sobre a tua casa, a tua família. Pode até passar os tempos, mas elas se cumprirão. Bênçãos de Deus recairão sobre a tua vida. Continua firme. Continua se arrependendo diariamente. Continua firmando os teus passos cada dia no caminho do Senhor, porque virão as bênçãos do Senhor. Todos os dias o Senhor falou para Abraão: onde tu colocar as plantas dos teus pés, será abençoado, Abraão. Sê tu uma bênção, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, sê tu uma bênção. Te abençoarei, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Tem bênção do Senhor. Você é uma bênção. Você é uma bênção na presença do Senhor. E tem bênçãos de Deus. Porque as promessas do Senhor, lembra o texto que nós lemos lá no começo, porque Deus ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. As promessas do Senhor recairão todos os dias, tem recaído hoje, recaiu ontem, recai hoje e vai recair ainda no futuro. Você crê nesta palavra? Porque um dia você se arrependeu, porque um dia você creu no Evangelho, porque um dia você se deixou ser guiado pelo Espírito Santo de Deus e todos os dias você se deixa. Então é promessa do Senhor, benefícios do arrependimento. Você se arrependeu e você também é filho de Abraão, você passa a herdar as promessas de Abraão, filho de Cristo Jesus, né, de Deus. Gálatas capítulo 4, versículo 4 a 7. Nós deixamos de ser escravos, né? Deixamos de ser servos para ser filhos. Veja que diferença. Sabemos que o escravo, irmãos, ele sofria ali no passado, apesar de nós continuarmos como escravos de Cristo, porque ele nos comprou, mas ele já não, ele diz assim, o texto diz que já não vos chamarei de servos, mas chamarei de amigos. O Senhor deseja nos chamar de amigos. Ele deseja nos colocar como filho na sua casa, aleluia. Né? Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir o que estavam debaixo da lei, açoitados, né, escravizados, a fim de recebermos a adoção de quê? De filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama Abba Pai. Assim que já não és mais o quê? Servo, filho. Que mudança, irmãos. Aleluia. Que mudança, aleluia. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Oh, como o Senhor nos deu valor, irmãos. Como Ele nos dá valor, como Ele te dá valor. Pode alguém aí fora não dar valor a você. Pode alguém aí fora não estimar. Pode alguém olhar para nós assim, nos rejeitar, dizer que nós não valemos nada, mas o Senhor olhou para mim, para você, Ele diz, você é filho, você é filha. Você é filha do Senhor, eu te dou valor. Você faz parte, aleluia, do meu reino. Aleluia, tem promessas para você dos céus. Porque quando chegar naquele dia, a Bíblia diz que Ele nos chamará pelo nome. Nós ouviremos Ele nos chamar, dizendo, vinde bendito do meu Pai. Possuir por herança o reino que está preparado para vós. Desde a consumação dos séculos. Você é filho, você é filha. E assim nós somos co-herdeiro, herdeiro com Cristo dos céus. Do trono de Deus ali, estaremos com Ele reinando ali naquele lugar, irmãos. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Lá em Romanos capítulo 12, o versículo 2.
O arrependimento, irmãos, ele abre portas para experimentarmos as bênçãos de Deus. Romanos 12, 2. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes o quê? Transformados. Olha aí a mudança de mente, metanoia. Transformados pela renovação do vosso entendimento, para que o quê? Experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós mudamos nosso pensamento segundo este mundo, quando nós rejeitamos as coisas deste mundo, se arrependemos, nós começamos a experimentar o quê? A vontade de Deus. Quando nós se arrependemos, quando nós damos um passo em direção a Cristo Jesus, o Senhor ele começa a abrir as portas da sua vontade para nós. E a vontade dele é boa, viu? A vontade dele é perfeita. A vontade dele é agradável. Porque as bênçãos de Deus, ela não traz consigo dores para nós. São bênçãos duráveis. Aleluia. Quantas bênçãos, tem até um louvor, né? Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, diz-as de uma vez, de vez surpreso do quanto Deus já fez. Né? Ficamos surpresos, irmão, com quantas bênçãos da parte do Senhor. E elas não só ficam aqui, não. Aleluia, ela vai também para a eternidade. Estaremos gozando das bênçãos do Senhor lá na eternidade. Porque quando nós passamos a mudar o nosso pensamento, se arrependemos, nós passamos a experimentar. Você quer experimentar as bênçãos do Senhor? Tem gente aí que está vivendo uma vida miserável e continua no mundo, no pecado, e não quer se arrepender, vivendo tristeza, dores. Já deu tantas voltas aí, como foi pregado ontem no deserto, já apanhou tanto e ainda continua lá. Como a irmã pregou ali, que só 2 entraram, Josué e Caleb, mas enquanto os outros ficaram lá batendo cabeça. Por quê, irmãos? Porque falharam e não se arrependeram e não se voltaram para o Senhor. Pelo contrário, o povo de Israel, nas primeiras oportunidades, murmuravam: queremos voltar para o Egito. E o Egito na Bíblia simboliza o mundo. Quantos dão credibilidade à palavra, mas nas primeiras dificuldades abandonam a casa do Senhor, abandonam a presença do Senhor e vai para o mundo. Aí começa a sofrer lá, igual o filho pródigo, acaba as finanças, começa a desejar comer as comidas dos porcos, né? E muitos não se arrependem, ficam lá com os porcos, se lambuzando nesse mundo, nas coisas deste mundo, e começa a viver as decepções da vida, e apanha. Mas quando se arrepende, ainda o Senhor, ele recebe, o Pai abraça novamente, coloca um anel no dedo, coloca vestes novas, aleluia, dá uma festa, porque estava morto e reviveu, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, aleluia, aleluia. Se você ver aí em 2 Coríntios 4,16, já estou terminando, quando somos adotados pelo Pai, mesmo que o exterior se corrompa, o interior se renova todos os dias. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. Eu estou falando das bênçãos, dos benefícios do arrependimento, porque há uma ordenança do Senhor para que todo homem se arrependa, para que todo ser humano se arrependa. Mas tem benefícios da parte do Senhor para aqueles que se arrependem, aleluia, mesmo que esse corpo exterior se corrompa, mesmo que nós viemos falhando, mas se o Espírito de Deus está em nós, ele se renova. A Bíblia diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã, aleluia. Se Deus te deu a oportunidade de se acordar hoje, de se levantar, ele está dizendo: eu estou te dando nova oportunidade, eu estou te dando a oportunidade de se arrepender, eu estou te dando a oportunidade de você mudar os seus pensamentos. Eu estou te dando a oportunidade para você dar um passo em direção a mim, porque eu sou poderoso para mudar toda a sua vida.
Eu sou poderoso para mudar toda a situação que você se encontra. Você pode estar no pior nível de miserabilidade. Aleluia, no mais fundo do poço que você estiver, o Senhor ele tem poder para te transformar, mas se arrependa. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Porque Ele quer, irmãos, mudar esse interior nosso. Pode ser que o exterior se corrompa, falhamos, pecamos, mas contudo, o interior se renova dia a dia. Todos os dias, irmãos, o Senhor, Ele renova o nosso ser. Através das suas misericórdias. Aleluia, através da sua graça em nossas vidas. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Romanos 11, 16 e 17, vou terminar com esse texto. A vida de Cristo flui para dentro de nós, gerando grandes bênçãos. Quando nós vemos, o Senhor ele vem com o seu Espírito. E ele começa a fluir dentro de nós. Aleluia. Romanos 11, 16. E se as primícias são santas, também a massa é. Se a raiz é santa, também os ramos são. Porque, irmãos, nós fomos enxertados em Cristo. E agora nós estamos como esta árvore que vai passar a dar frutos. O Espírito Santo de Deus vai estar em nós. E agora nós estamos enxertados nele. Se o homem exterior se corromper, mas o Espírito do Senhor, ele vem sobre nós e ele começa a fazer mudança, porque nós estamos enxertados em Cristo Jesus. Ele é a oliveira natural. Ele é, irmãos, a raiz e nós somos os ramos. Né? Porque ele diz, olha, se as primícias são santas, também a massa é. Se a raiz é santa, também os ramos são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, nós, oliveira bruta, que falhou, que errou, que estávamos fora, mas aí foi pegado essa oliveira, né? Não sei se os irmãos conhecem o processo do enxerto. O processo do enxerto é pegar uma árvore, pegar uma planta, né? Pegar essa planta aqui, tirar daqui e enxertar na outra. Se faz, né, um rasgozinho, um cortezinho na árvore e cola ela. E ela começa a receber os nutrientes daquela árvore e ela começa a crescer. Né? E foi isso que Jesus fez conosco. Nós estávamos cortados. Né? Como a palavra do Senhor nos diz, que ainda, né, que a árvore ela venha a ser cortada. Né? Mas o Senhor lhe dará os seus renovos. Nós fomos cortados da oliveira natural. Nós fomos cortados quando o homem pecou ali no jardim. Né? Mas veio o Senhor e nos enxertou, aleluia, em Cristo Jesus. E se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fostes o quê? Enxertado em lugar deles, e feito participantes da raiz, da seiva e da oliveira. Aleluia. Aleluia, as vitaminas do Senhor, as bênçãos do Senhor, começam aleluia, fazer nós crescermos novamente, sermos transformados de glória em glória. Porque um dia nós decidimos se arrependermos. Aleluia, então, irmãos, a quinta confissão de fé da nossa igreja é que o arrependimento é ordenado por Deus a todos. Devemos se arrependermos. Devemos voltar-nos para o Senhor todos os dias, buscar a sua presença e deixar que a presença do Senhor flua em nós, amém? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus, que permanecermos firmes, irmãos, que possamos estar firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o trabalho das vossas mãos não é vão no Senhor, mesmo em poucos, mesmo com todas as dificuldades. Se o Senhor quiser fazer prosperar essa obra aqui, Ele vai fazer. Mas se não, permaneçamos firmes, constantes, porque Jesus vai voltar. Aleluia, porque Ele começou ali com 12, começou com 70 e caiu para 12. Né? Muitos saíram e o Senhor disse, e vocês também vão? Aí Pedro disse, Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. O Senhor não está preocupado com quantidade, Ele está preocupado com qualidade, como nós estamos na sua presença. Se nós estamos sendo guiados pelo seu Espírito, se nós estamos obedecendo a sua palavra, se nós estamos arrependidos na sua presença, é isso que Ele está preocupado, irmãos. Mesmo que Ele, né, nós não sabemos quando é que Ele vai voltar, como o texto diz, né,
um dia ou 1000 anos, ele pode voltar agora. Ele não está preocupado se a igreja está lotada. Ele está preocupado se os que estão ali na igreja vão para os céus ou não, se vão subir ou não. Se Jesus voltar hoje, você pode estar numa igreja grande ou numa igreja pequena. O importante é que você vá. O importante é que nós estejamos arrependidos na sua presença e grato ao Senhor, né, pelo que Ele fez por nós. Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor por esta noite. Vamos convidar Levi aqui, está orando pela vida de Levi, que está fazendo mais um ano de vida. Laís e as meninas também. Estaremos orando. Amém, meus irmãos? Levi, uma bênção do Senhor em nossas vidas, é o nosso primogênito, né? Então é bênção dobrada, né? Herdeiro das bênçãos de Deus, das bênçãos, né? De Deus. Amém? Vamos orar pela vida de Levi. Soberano, altíssimo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por esta noite, pela tua palavra ministrada aos nossos corações, pela tua presença neste lugar, Jesus. Ó Deus, nós queremos te agradecer pela vida de Levi, Pai, que está completando mais um ano de vida, que o Senhor está dando mais um ano de vida a ele. Nós louvamos a Ti, Pai, pela vida dele. Permanece abençoando, Senhor, a vida de Levi, o seu futuro, os seus passos, cuidando, Pai, de tudo, Senhor, que está no seu coração. Ó Deus, faz prosperar ele nos teus santos caminhos, que ele possa crescer firmado na tua palavra, conhecedor da tua palavra, amando a tua casa, amando a tua presença, amando os teus caminhos, Senhor, te servindo como ele tem te servido neste lugar, e que assim, Senhor, o Senhor derrame das suas bênçãos, Pai, porque a tua palavra nos diz, assim como o Senhor falou em Josué, se tu não se desviares nem para a direita, nem para a esquerda, eu farei prosperar o teu caminho. Aleluia, assim seja na vida de Levi, de toda a minha casa. Nos dá sabedoria, Senhor, para ensiná-lo a amar a Ti, Senhor, com toda a sua força, com todo o seu coração. Ó Senhor, nos dá sabedoria a mim, a Laís, abençoa a Sara, a Adina, abençoa, Senhor, toda a minha família nos teus santos caminhos, e que nós possamos estar sendo guiados por Ti, pelo Teu Espírito, para a glória do Teu nome. Derrama, Pai, ricas bênçãos sobre a vida de Levi. Faz a Tua vontade na vida dele, para a honra e glória do Teu nome. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Obrigado por esta noite, e obrigado pela Tua palavra ministrada aos nossos corações. Que seja feita a Tua vontade em nossas vidas, que nós possamos colocar a Tua palavra em prática em nossas vidas e estarmos arrependidos todos os dias na Tua presença, Senhor. São essas coisas que nós Te pedimos e Te agradecemos. Leva-nos em paz para casa, livra-nos de todo o mal, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, parabéns, Levi. Deus abençoe, amém. Recebam a bênção apostólica. Que a graça e a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça e a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus, nosso Pai, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Toda a igreja diz amém e amém. Os irmãos não saiam, tem um bolinho ali. A resposta é que eu vivo de